Boa tarde, tudo bem? Mais uma aula sobre comunidade sexual. Dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais as questões sobre estupro vulnerável, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Artigo 217-A do Código Penal, tá incluído pela Lei 12.015 de 2009, tá? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica no CAPT com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, tá? Aí o parágrafo 2º foi vetado. Parágrafo 3º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, né, que aí significa um crime aí préter-doloso, com dolo no estupro de vulnerável, mais culpa, né, como resultado agravador, pena reclusão de 10 a 20 anos, e o parágrafo 4º, se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. E mais o parágrafo 5º, se as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Tudo bem? Lembrando que o crime de estupro de vulnerável, ele é um crime hediondo, tá bom? Ou seja, ele vai sofrer os consectários dessa lei. Beleza? E aí, para a gente elucidar mais com relação ao tema, eu vou fazer uma pergunta. Eu coloquei aqui, ó. José, com 19 anos de idade, né? Maior de idade, mantém relação sexual consentida com Maria, de 13 anos de idade. Veja, aí a gente tem uma adolescente, né? Uma adolescente que você pode dizer que às vezes ela consentiu com aquilo, né? Não está aí demonstrada cabalmente um abuso, né? Uma vulnerabilidade. Então, para a primeira corrente, para haver estupro de vulnerável, para essa primeira corrente, ela vai dizer que ato libidinoso, qualquer ato libidinoso contra a criança, essa vulnerabilidade vai ser presumida, absolutamente presumida. Ok? Agora, ele vai fazer essa diferenciação, essa primeira corrente. Porque ela vai destacar que ato libidinoso contra adolescente aí de 12 a 13 anos, existe aí a presunção de uma vulnerabilidade. Não existe aí uma presunção, tá bom? De vulnerabilidade. Aí essa presunção é relativa, ou seja, ela vai admitir prova em contrário, tá? Então, vamos colocar aqui. Ato libidinoso contra criança. Ato libidinoso vai ser configurado, né? Presume-se do abuso. Do abuso da vulnerabilidade. Até porque é uma criança, né? Uma criança, ela não sabe, né, os atos dela, ela não sabe a proporção daquele ato, né? Então, é o adulto que ele vai abusar ali, tomar vantagem dessa inocência, né, gente? Agora, contra adolescente, a primeira corrente, né, acredita contra adolescente, ela acredita que o ato libidinoso tem aí uma presunção relativa, tá bom? Do abuso, de vulnerabilidade, tá bom?
presunção relativa, ou seja, sentido contrário, ou seja, admite prova em sentido contrário. Presunção relativa do abuso da vulnerabilidade. Até porque um adolescente de 12 ou 13 anos, às vezes sabe o que está fazendo, tá bom? Então, para essa primeira corrente, não haverá estupro, tá bom? Agora, a segunda corrente, ela é mais, como eu posso dizer? Ela é bem mais forte nesse sentido, tá? Porque ela vai considerar que tanto a criança quanto o adolescente, os menores de 14 anos aí, a presunção é absoluta da vulnerabilidade, tá bom? Então, ele não vai fazer essa diferenciação como a primeira corrente faz, tá? Então, atos libidinosos contra menores de 14 anos, não diferenciando criança de adolescente, a situação de vulnerabilidade é absolutamente presumida. Ok? E aí, o Superior Tribunal de Justiça, ele vai de acordo com a segunda corrente, tá bom? Aí a gente vai entrar aí com uma súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ler, tá bom? O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal, né? Ou prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, porque com o consentimento da vítima aí você retira, né, a questão da vulnerabilidade, por entendimento da primeira corrente, por se tratar de uma adolescente. Aqui, para o Superior Tribunal de Justiça, o mesmo que haja o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, ou seja, uma pessoa com experiência sexual anterior, ou existência de relacionamento amoroso com a gente, às vezes os pais também permitem, independentemente dessas circunstâncias, o crime de estupro de vulnerável se configura com menor de 14 anos, independentemente de como começar esse relacionamento, se existe consentimento, independentemente disso, tá bom? Ou seja, a situação de vulnerabilidade é absolutamente presumida, de acordo com essa súmula. E aí eu coloquei aqui, ó, todos os agravos, né, no recurso especial, nos HCs, com relação a esse tema, tá bom? E aqui, ó, eu coloquei a explicação que eu retirei do STJ, no recurso especial 8.997, de 734, do ministro Nif Cordeiro, tá bom? E ele vai explicar em que, se tratando de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a experiência sexual é a mesma coisa da súmula 593. E a eventual homossexualidade ofendida, até com relação à descoberta depois da homossexualidade. Olha que interessante. O ofendido não serve para justificar a diminuição da pena base a título de comportamento da vítima. A experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não desnaturam, descaracterizam o crime sexual praticado, né, não servem também para justificar a diminuição da pena base a título de comportamento da vítima, tá bom? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Com relação, essa súmula aqui, ela é muito criticada entre os doutrinadores, porque ela não analisa, ela coloca uma cláusula geral, uma análise geral. Mas alguns doutrinadores eles criticam porque, com relação
a tipificação do estupro de vulnerável, a gente tem que analisar cada caso, porque a realidade ela pode se apresentar de uma maneira diferente. Por exemplo, imagine se a Maria, esse exemplo que eu dei de 13 anos, engravida. E João acaba aceitando a paternidade, acaba se casando com ela e constituindo família. E aí? O promotor de justiça vai ter que ser obrigado a levar a denúncia contra ele por um crime de quase 10 anos de pena? É um ato a se pensar. Inclusive, aí aqui, ó. Imagine se Maria, de 13 anos, engravida de João, de 19. Nesse caso, é possível a hipótese de estupro? Sim, de acordo com essa súmula, 593. Mas aí a gente tem o que é chamada exceção de Romeu e Julieta, que não é o entendimento da jurisprudência, mas eu preciso colocar para vocês fazer esse paralelo, tá bom? Então, por exemplo, essa tese de Romeu e Julieta desconfiguraria aí o crime de estupro de vulnerável se a diferença entre o agente, tá, e a vítima, o sujeito passivo e ativo, fosse uma diferença ali não superior a 5 anos. Então, no caso que eu dei, de uma menor de 13 para 19 anos, uma menor, né, 13 anos, e um agente capaz, né, maior de idade, de 19. A diferença aí seria de 5 anos. Então, foi o exemplo que eu dei aqui. O Lucas, 18 anos e um dia, pratica sexo com seu namorado de 13 anos e 8 meses. Pela exceção do Romeu e Julieta, Lucas não deveria ser condenado por estupro de vulnerável. Então, ó, eu coloquei aqui, tá? Inclusive, nesse site Dizer Direito, gente, muito bom. Quem puder tá dando uma olhada, pesquisando sobre, é muito interessante essa tese, tá bom? Não é aceita pela jurisprudência, a exceção do Romeu e Julieta, no caso de estupro de vulnerável, entre aí superior a 5 anos, é uma tese que já foi revogada pela súmula, né, que a gente já explicou, mas tá aí para vocês entenderem, tá bom? Só que aqui eu vou fazer uma observação, tá? É importante com relação a essa súmula, inclusive o STJ já reconheceu, depois eu vou explicar mais para frente, que não é possível aplicar essa súmula em todo caso. Aí a gente precisa analisar o caso concreto mesmo, identificar a idade de João, identificar a idade de Maria, analisar principalmente se houve o abuso da situação de vulnerabilidade. Precisa ver para tipificar o estupro de vulnerável esse abuso da vulnerabilidade, tá bom? E esse é o entendimento que é a exceção que o STJ fez no recurso especial 1480-881, tá bom? Que ele admitiu o distinguishing aí, tá bom? Que é um caso, um julgado excepcional para não ensejar uma punição maior, tá? Por questões humanitárias e por ponderação dos interesses de bens, tá? E conflito. Então, assim, no caso mesmo que eu dei de João, que constituiu família, acabou engravidando a menor de idade, Maria, nesse caso, fez essa distinção, tá bom? Nesse recurso especial, tá? Então, admite-se, o que estava dizendo nesse julgado? Admite-se o distinguishing quando o tema 918 do STJ, na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão paradigma. O réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade. Bem como a concordância dos pais do menor, somada à vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento do filho do casal, o qual registrado pelo genitor. Então, esse aqui é uma exceção, tá bom? Como regra geral, de acordo com o agravo regimental no habeas corpus, que eu coloquei aqui, a constituição de família não exclui a punibilidade do crime de estupro de vulnerável. Isso aqui é apenas uma exceção. Então, eu coloquei aqui, ó, um outro julgado, ó, não se admite o distinguish realizado no julgamento do agravo regimental no recurso especial
1.919.722 São Paulo, caso de 2 jovens namorados cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar, nas hipóteses em que não há consentimento dos responsáveis legais, somado ao fato do acusado possuir gritante diferença de idade da vítima, o que invalida qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Então, o que ele está dizendo? Não é possível admitir essa exceção desse recurso aqui, se não há consentimento dos pais, né? E há uma grande diferença entre a idade da vítima. Então, aqui, essa relativização da vulnerabilidade são para casos, assim, entre adolescentes, né? Entre adolescentes com pouca diferença de idade, tá bom? E aqui a diferença entre a exceção Romeu e Julieta e o distingue-se. Aqui o distingue-se, ele visa preservar aí um caso posterior, que é uma crítica, né? A tipificação penal não deve levar em conta o que se levou, né, posteriormente ao crime, sim o que de fato ocorreu, mas essa foi a saída, né, usada pelo Tribunal de Justiça para relativizar, adequar o caso concreto, né? E no caso concreto, acontecem essas variações. Então, eles permitiram essa relativização justamente porque iam sofrer o pai da criança, né, a mãe, no caso, o filho do casal, eles constituíram família e ele assumiu a paternidade. Então, por razões do interesse comum, né, houve aí essa saída que o Tribunal de Justiça pegou, o que para mim acerta mais do que erra, ok? E aí, outra pergunta que a gente pode fazer. João, com 19 anos, mantém conjunção carnal consentida com um jovem com deficiência mental. Houve, nessa hipótese, estupro de vulnerável? Bom, se a gente for olhar o parágrafo primeiro, ó, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, né? Conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E aqui, gente, a deficiência mental por si só, ela não configura o estupro de vulnerável, tá? A deficiência mental por si só não configura o estupro de vulnerável. O que tem que ter a ver aí? Tem que ter a deficiência mental, mas não haver o discernimento para a prática do ato ou não poder oferecer resistência. Então, a gente tem aí que analisar o caso concreto. O tipo final não se contenta apenas com a deficiência, tá? E sim com a incapacidade de discernimento. Vou colocar aqui, ó, até mudar. Aqui, ó. Se limita à incapacidade de discernimento, tá bom? Inclusive, a gente tem que respeitar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Tá, vamos lá, o artigo 6, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 1º, casar-se, constituir união estável, inciso 2º, exercer direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, a pessoa que tem deficiência, ela pode exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, tá bom? Então, para tipificar o estupro de vulnerável contra uma pessoa com deficiência mental, não basta só a deficiência mental, porque ela é uma pessoa capaz de exercer os direitos sexuais, seus reprodutivos, ela pode casar, ela pode ser capaz civilmente, tá? Mas tem que ver aí uma falta de discernimento para a prática do ato, tá? Ou, no caso, não poder oferecer resistência, tá? Aqui eu coloquei outro julgado, ó, do HC, tá bom? 542.030, tá? Do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele colocou assim, ó. No crime de estupro, em que a vulnerabilidade é decorrente de enfermidade ou deficiência mental, artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, o magistrado não está vinculado, isso aqui é um ponto interessante, não está vinculado à existência de laudo pericial para aferir a existência de discernimento ou a possibilidade de oferecer resistência à prática sexual, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em virtude do princípio do livre conhecimento
motivado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Você não precisa necessariamente ter o laudo atestando a enfermidade ou deficiência mental. Aqui, o que o juiz vai ter que observar? Ele vai ter que observar se a pessoa teve capacidade de oferecer resistência e sabia o que estava acontecendo, tá bom? Tem que ir o discernimento, a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Então, não precisa necessariamente do laudo pericial. O juiz, na hora que for aplicar a pena, contanto que ele justifique, né, esteja fundamente a decisão dele, né, de uma forma que dê para entender, que não omita informação, tá? E aí, outra pergunta que a gente pode fazer com relação a isso. Ó, João, com 19 anos, reproduz em vítima sobre estado de sono atos libidinosos. Houve, nessa hipótese, estupro de vulnerável? E aqui, de acordo com alguns julgados, né, com a posição dos tribunais de justiça, o estado de sono, que diminui a capacidade da vítima de oferecer resistência, caracteriza a vulnerabilidade, tá? E aí eu coloquei alguns julgados que vão nesse sentido, que concordam com essa motivação, ok? E aí, o STJ ele vai entender que, nos termos, né, da jurisprudência dessa corte, o estado de sono ele pode significar uma circunstância, né, que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência. Então, nesse caso, tirando a capacidade de oferecer resistência, você está aí cometendo o estupro de vulnerável, ok? Então, vamos colocar isso aqui nos termos da jurisprudência. O estado de sono pode significar circunstância que retira da vítima a capacidade de oferecer resistência. Ok? Então, esse é o entendimento do STJ, que o sono, tá? A vítima sob estado de sono configura, assim, o estupro de vulnerável. Beleza? E aí, para o estupro de vulnerável, a gente tem o sujeito ativo, que pode ser qualquer pessoa, nos mesmos termos do artigo 213 do Código Penal, ou seja, é comum, tá? E o passivo tem que ser uma menor de 14 anos, uma pessoa vulnerável, ou seja, o sujeito tem o sujeito ativo é comum e o sujeito passivo é próprio. E aí a conduta tem que ter ou praticar ato de libidinagem com pessoa vulnerável. Eu também coloquei uma observação aqui, ó. O beijo lascivo integra o rol de atos libidinosos e configura o crime de estupro se obtido mediante emprego de força física do agressor contra vítima de 14 anos. Aí é que entra a última parte, tem que tirar a resistência, a possibilidade de resistência, tá bom? Contra menor de 14 anos. Então, beijo lascivo integra, sim, o rol de atos libidinosos para fazer naquela proporcionalidade, tá? Contra vítima menor de 14 anos também. E aí, a execução é livre, tá bom? A execução ela pode ser livre, podendo ser ou por grave ameaça, ou por violência, por fraude, por qualquer outro meio. E aí, o juiz ele tem que levar em consideração, na primeira fase da dosimetria da pena, né, no artigo 59 do Código Penal, os meios de execução que o agente utilizou para cometer esse crime. Tá? Ele não pode não apreciar esse meio de execução na dosimetria da pena, tá bom? E aí, outra pergunta que a gente faz. O que acontece se um garoto de 13 anos ele pratica
sexo consensual com sua namorada de 12 anos também. E aí a doutrina, ela vai chamar isso de estupro bilateral, que é quando dois menores de 14 anos praticam conjunção carnal ou ato libidinoso entre si. Então, tanto nesse caso, né, esse exemplo que eu dei, como a garota como o garoto são autores e vítimas, tá? Ao mesmo tempo, de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. E aí a gente tem, eu coloquei aqui um artigo que fala sobre estupro de vulnerável à luz da proteção integral e da hermenêutica jurídica. Eu vou ler, tá? Porque é um entendimento muito legal, eu achei um artigo muito interessante sobre isso, porque até mesmo eu tive dificuldade para entender esse conceito. Então vamos lá. Tomando como base o julgamento no agravo em recurso especial, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é pela não responsabilização de adolescentes de 14 anos que praticam conjunção carnal ou outro ato libidinoso com outro adolescente de 12 anos de idade, fundamentando-se na atipicidade da conduta e no erro de proibição. E aí, o autor desse artigo, o Costa Campelo, ele vai falar, à luz da proteção integral e do melhor interesse que tutelam isonomicamente os adolescentes com idade inferior a 14 anos, levando em consideração a dignidade humana, hábil a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, inclusive do direito à liberdade sexual, inclui-se nesse contexto zoada a responsabilização socioeducativa de adolescentes, uma vez que não se trata da vulnerabilidade, ou seja, para tipificar o artigo 217-A, precisa haver esse abuso de vulnerabilidade. Aqui, quando ocorre esse estupro bilateral, não se trata de haver esse abuso, tá bom? Que tem como deliberado inibir a relação sexual ou outra libidinosa entre maior de 18 anos e adolescente menor de 14 anos de idade. Não existe esse abuso de vulnerabilidade, então por isso você afasta o artigo 217-A, parágrafo 5º do Código Penal. E aí, gente, para finalizar esse resumo, né, essa exposição de questões que eu achei interessante, até porque a gente já tinha explicado um pouco na primeira aula, né, do artigo 217, a gente já tinha bem fundamentado, então eu quis aqui aprofundar questões que nem sempre caem em prova, mas que é importante a gente saber pelo aprendizado mesmo, tá bom? E aí eu coloquei duas questõezinhas aqui bem básicas, tá? Vamos fazer. Essa aqui é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Para juiz substituto do TJ Santa Catarina de 2024. E o Mar, de 20 anos de idade, namorado de Georgina, de 13 anos de idade, vai com ela ao cinema e, durante a projeção do filme, aproveitando-se da escuridão e do fato da sala estar quase vazia, pede-lhe que lhe faça sexo oral com ele, vindo a ela praticá-lo. Porém, o casal é surpreendido durante o ato por um segurança do estabelecimento que aciona a polícia. E aí, diante do caso narrado, Vilmar deverá responder por A. Ato obsceno, B. Importunação sexual, C. Estupro de vulnerável, D. Ato obsceno e importunação sexual, E. Ato obsceno e estupro de vulnerável. Bom, nesse caso, eles estavam praticando ato libidinoso, né, em público, então aí vai configurar um ato obsceno e, gente, é óbvio, um estupro de vulnerável. Ela tinha menor de 13 anos, à luz do entendimento do STJ, que a presunção de vulnerabilidade ela é absoluta, à luz desse entendimento, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar que houve, sim, estupro de vulnerável. Tá bom? Até porque todo menor de 14 anos que sofre ato libidinoso ou condição carnal tá aí configurado o artigo 217-A. Então, a resposta certa aqui é a D, tá bom? Vamos para a próxima. Essa aqui também é de 2024, da FGV, tá? É para policial legislativo de 2024. Vamos lá. Daniel, com 19 anos, teve relações sexuais consentidas com Joana, a qual, à época dos fatos, tinha 13 anos de idade. Durante as investigações deflagradas contra Daniel para apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, o agente afirmou e comprovou
que conheceu Joana em uma boate exclusiva para maiores de idade, sendo certo que a adolescente ingressou no local portando uma carteira de identidade falsa. Daniel comprovou ainda que desconhecia por completo a idade da mulher, que aparentava para todos ser maior em razão da sua complexão física apresentada. Nesse cenário, considerando as disposições do direito penal, é correto afirmar que Daniel não responderá por qualquer crime, em razão do erro de. Aí, gente, o que a gente tem que levar em conta? Que, para a prática de estupro de vulnerável, o agente ele precisa ter ciência da idade da vítima, até para ele ter ciência e abusar da vulnerabilidade. Nesse caso, da vulnerabilidade da criança ou do adolescente. Nesse caso, houve o abuso de vulnerabilidade, ele não sabia que ela era menor de idade. Olha a circunstância do caso. Ele não sabia que ela era menor de idade, ela tinha entrado no baile com uma carteira falsa, ou seja, para ele, ela poderia ser maior porque o baile, a festa era só para maior de idade. Então, aí ele não tinha a devida coincidência do fato de ela ser menor de idade. Então, nesse cenário, ele não responderá por qualquer crime em razão do erro aí do tipo incriminador. Beleza? Porque é um erro de tipo, muito comumente conhecido, porque o agente ele vai desconhecer o elemento constitutivo do tipo penal, tá? A falta do conhecimento do agente do Daniel sobre a verdadeira idade da Joana exclui o dolo e, consequentemente, a responsabilidade penal por esse crime específico, ok? Gente, essas foram as duas questõezinhas que eu deixei aí sobre estupro de vulnerável, tá bom? No mais, agradeço muito e por vocês, né, estarem aqui até o momento. Muito obrigada, até a próxima.